A mensagem de hoje é no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versos 47 a 50. A palavra de Deus diz assim: O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos falar com o nosso Deus? Bom Deus e Pai, ajuda-nos a discernir a Tua voz. Nós lemos a Tua palavra, nós viemos aqui para adorá-lo. Bom Deus e Pai, fala aos nossos corações, em meio a todas as limitações que temos de explicação, de leitura e compreensão. Mas nós temos crido que o Senhor fala. E é assim que nós comparecemos aqui, e por isso também. Nós oramos agradecidos, Deus, no nome de Jesus. Amém. Crianças estão ali, né? Já que não podem estar aqui, então elas estão ali. É isso? Naquela caixinha. Todas aí dentro. Uma loucura. Crianças, eu acredito que na casa de vocês exista um controle remoto para a televisão. A não ser que a sua família não tenha televisão. E aí você pergunta para os seus pais o que é um controle remoto se você nunca viu um. Mas é pouco provável. Talvez você já tenha visto mesmo se não tivesse televisão. Agora imagina que um dia você acorda e descobre que o controle remoto controla a sua vida e de todas as pessoas ao seu redor. Isso mesmo. Você adianta um pouco e pum, as férias acabaram. Você adianta um pouco mais e bum, você já acabou a escola e está trabalhando. Seus pais estão dando uma bronca em você, você paralisa seus pais. Estátua. Você passa por eles, não ouve a bronca e adianta um pouquinho para aquele momento passar logo. Na escola você podia diminuir o volume de algum colega chato até ficar no volume 0. Você ainda podia pular aquelas partes em que você vê que alguma maldade está sendo feita com você ou com alguém que você goste. Entretanto, esse controle remoto não tem como voltar para o passado. Isso não tem como fazer. Se você avançar, você não vai saber nada das coisas que aconteceram naquele período que você adiantou. Nem as ruins e nem as boas que você poderia ter vivido. Uma criança podia falar assim: eu acho que eu não vou saber usar esse controle direito, não. Outra talvez falasse assim: eu ia querer saber o que vai acontecer no final do mundo, no fim do mundo. Na verdade, nem mesmo um adulto saberia controlar as histórias que a gente vive. Todos os dias acontece alguma maldade no mundo. Se você pular a parte da maldade, junto vão as partes boas também. Quem é que saberia separar as partes boas das ruins? No sermão dessa manhã, nós veremos que Deus sabe, e Ele vai separar os maus dos bons. E a gente vai ver isso em duas partes. Na primeira, a gente vai ver que Deus sabe fazer separação. E na segunda, que Ele vai separar os maus dos bons. Ouviram, não é? Deus sabe fazer a separação. Vamos dar uma olhada nisso historicamente, do que a gente tem na palavra de Deus? O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, eles criaram tudo o que existe. Em Hebreus 11:3, nós lemos que pela fé nós entendemos que o universo foi totalmente formado pela palavra dele, de modo que o que é visto não veio das coisas visíveis. As pessoas costumam dar um nome para isso, criação do nada, não é? Esse nada é alguma coisa que você não vê e Deus fez aparecer aquilo que você vê. Deus, ao criar, e a gente lê isso de modo muito especial no primeiro capítulo de Gênesis, Ele fez separação entre as coisas à medida que Ele criava. Ele separou o claro do escuro, Ele separou águas de cima das águas de baixo, Ele fez surgir a terra e separou da água.
escolheu alguns astros nos céus para separarem o dia da noite. Ele fez separação entre os tipos de animais que seriam da água, do ar e da terra. Ele fez homem e mulher de modo separado, assim como os fez separado dos animais. Deus separou dias de trabalhar e dias de descansar. Ele separou a morte da vida. Ele separou a semente da mulher e a semente da serpente, até que viesse aquele que definitivamente separaria os maus dos bons. Ele separou o justo Noé com sua família de uma geração má. Os seres humanos continuaram a fazer maldade. Ele separou Abrão e sua casa para formar um povo. Deus formou um povo e preparou uma terra, chegando nela, fazendo separação do Mar Vermelho e separação nas águas do Jordão. Deus continuou instruindo o seu povo a fazer separação em tudo o que fizessem. Eles deveriam aprender a ouvir a voz de Deus e fazer conforme Ele ensinasse. Haveria outras propostas para viver a vida, mas eles mostrariam ter aprendido a lição de fazer separação entre o que é santo e o que é impuro, ouvindo a voz do seu Deus. Deus manteve as separações na sua criação, mas os seres humanos têm achado que possuem um projeto melhor. As artes costumam mostrar um pouco isso. Você sabe, as artes são um dos veículos da expressão da alma. Elas têm chegado atualmente a um beco sem saída, seja nas canções, nas poesias, nas pinturas. Um beco sem saída, porque afinal, se nada está mudando quanto à maldade no mundo, por que nós estamos insistindo nisso? Lutando pelo bem, lutando para que não haja mal no mundo. Simplesmente parece que não está funcionando. A percepção geral, mesmo das artes que se emanciparam de Deus, tem sido de que nós não estamos sabendo fazer separação. Um dos melhores sambas que eu já ouvi é de Nelson Cavaquinho. É uma composição chamada Juízo Final, lá dos idos de 73. Para alguns de vocês, lá na época jurássica, não é? A letra é bem simples e é profunda, e dessa vez eu não vou cantar, mas teria sido interessante se eu pudesse fazê-lo, porque vocês iam ver como é que ela é triste. A letra diz assim, ela é muito simples, são 2 estrofes que se repetem. O sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações, do mal será queimada a semente, o amor será eterno novamente. É o juízo final, a história do bem e do mal. Quero ter olhos para ver a maldade desaparecer. Essa letra, e por que eu gosto tanto dela, de Juízo Final, é porque ela destoa do jeitão de Nelson Cavaquinho. Nelson Cavaquinho sempre compôs versos pessimistas e deprimidos. Ele é a Cecília Meirelles do samba. A música Juízo Final, nesse caso, é a única exceção porque trata da vitória do bem sobre o mal. Entretanto, a melodia e a harmonia não acompanham a esperança da letra. Você olha e fala assim, porque o samba é triste. É o tipo do samba que você não samba de boca aberta rindo, como geralmente você vê. Ele te remete a ir para dentro. Talvez seja porque Nelson Cavaquinho viu o que todo mundo vê, que o mal é tão forte, tão vitorioso, não há quem o vença, não há quem vença a morte. Mas há um desejo lá no fundo do coração de que a maldade seja vencida. Deus também fez separação nesse assunto de morte. Ele separou a morte da nova cidade, que Ele está preparando. No livro de Apocalipse nós lemos assim, 21, 3 e 4. Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. A morte foi destruída de maneira a não ser mais mortal para aqueles que acreditam em Jesus Cristo como seu Salvador, mas ela ainda causa desconforto. O Espírito de Deus que habita nos cristãos é vida, mas nós carregamos um corpo mortal. João Calvino escreveu de modo majestoso assim: um dia a substância da morte será drenada,
mas ainda não o foi. Mesmo crendo em Cristo, nós morremos, mas pela vitória dele sobre a morte, morrendo, entramos na vida. A morte habita em nós, mas ela não reina. Semeadores, o dia da volta do nosso Senhor trará a ressurreição dos mortos, o julgamento dos incrédulos e a renovação de toda a criação. Haverá uma ressurreição geral que vai restaurar essa ruptura temporária entre corpo e alma e colocará todos os seres humanos diante do tribunal de Deus. Os crentes, eles são consolados pela esperança dessa redenção corporal, que representa a libertação final de Cristo do pecado e das suas consequências, e os leva à plena alegria de comunhão com seu Senhor. Semeadores, essa tem sido a sua expectativa? Quando você pensa em juízo final, você fica daquele tipo nervoso? Ai, caramba, está vindo aí? Deixa eu arrumar as coisas? Ou segue a vida, porque essa é a nossa expectativa. Maranata, vem Senhor Jesus. É isso que eu estou esperando, ver a maldade erradicada. Ou será que só o sambista queria isso? Os crentes não querem? Eu acho que você tem essa expectativa também, não é? Eu espero que você, de algum modo, sempre reflita nisso, nessa liberdade definitiva que vai experimentar. Você anda desejando isso? Porque essa é uma habituação que nós precisamos. É uma das habituações que nós precisamos para viver a vida cristã. Desejar que a maldade seja erradicada. Você sabe que Deus vai fazer isso porque Ele sabe fazer separação. Essa parábola ensina que a separação final está garantida. Uma vez que a morte foi vencida, o retorno de Cristo, o dia do julgamento, pode ser a qualquer momento. A morte era o último inimigo a ser vencido. Prorrogação, não é? Qualquer minuto alguém faz o gol e acabou o jogo. Por isso, é que todas as passagens que falam da volta de Cristo ensinam a estarmos alertas. Mateus vai falar mais desse assunto em outros capítulos, mais para frente. Por enquanto, basta saber que Deus sabe fazer separação e que você está sendo treinado para desejar esse dia. Deus sabe fazer separação. E Deus vai separar os maus dos bons. Nelson Cavaquinho não está mais aqui. E eu espero que alguém tenha contado para ele em vida que Deus vai separar os maus dos bons e Ele vai fazer a maldade desaparecer. Quando eu li a parábola da rede, eu falo assim, Deus, bem que podia ser assim, parábola do coador, né? Sei lá, parábola do filtro. A gente entende que um coador, um filtro, separa a impureza da pureza. Mas o autor, Deus, o autor que escreveu Mateus, nós pensássemos mais na ideia de que todos serão apanhados pela rede. Sabe? É como uma ideia de uma rede mundial de computadores. Alguém vai acabar inventando isso, né? Todos estarão conectados. É isso. A ideia de uma rede que pega tudo e todos. Jesus compara a obra do Evangelho à maneira como os homens usavam uma rede para pescar, arremessando a rede ao mar e depois puxando para separar o peixe mau do bom. O anúncio do Evangelho é o arremesso da rede que não está no nosso texto, porque a ênfase dele está na certeza da separação e do julgamento. A parábola da rede lembra muito a do joio. A boa semente e a má, o bom peixe e o ruim. O tempo de convívio de uma e a separação na outra. E o refrão final, e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Vocês acham que Mateus escreveu desse jeito e que Deus nos informou isso para os crentes ficarem morrendo de medo? Acho que não. As diferenças entre essas duas parábolas são que na do joio a paciência ela é reforçada e ela é mais descritiva. Na da rede, somente os pescadores e seu trabalho são mencionados. A rede se torna um símbolo do ajuntamento de Deus de todas as pessoas no fim dos tempos. Ajuntar pessoas é como pescar com uma rede.
Alguns escritores, com essa imagem, tratam essa parábola como se fosse uma missão cristã, porque Mateus um dia disse, afinal, que nós somos pescadores de homens. Mas a nossa parábola lida só com o tempo final, o tempo do julgamento. Isso significa que o foco está em que nenhuma raça ou categoria de pessoa vai escapar do julgamento final. Tem uma história bem curtinha, muito conhecida, chamada Encontro em Samarra. Ela é parte de um drama chamado Sheppey, do britânico Somerset Maugham, final do século XIX, começo do século XX, que ilustra a inevitabilidade da chegada da sua hora. A história é assim. Havia um mercador em Bagdá que enviou seu servo ao mercado para comprar provisões. Pouco depois o servo voltou pálido, trêmulo e disse: Mestre, agora mesmo quando eu estava no mercado, fui empurrado por uma mulher na multidão. Quando me virei, eu vi que era a morte que havia me empurrado. Ela olhou para mim e fez um gesto ameaçador. Por favor, empreste-me seu cavalo e eu cavalgarei para longe dessa cidade e evitarei meu destino. Irei para Samarra e lá a morte não me encontrará. O mercador emprestou seu cavalo. O servo montou, fincou as esporas nos flancos do cavalo e ele foi tão rápido quanto ele podia galopar. O mercador então foi ao mercado, viu a morte no meio da multidão e foi até ela e disse: Por que você fez um gesto ameaçador para o meu servo essa manhã? Aquele não foi um gesto de ameaça, a morte respondeu. Foi apenas um movimento de surpresa. Fiquei espantada de vê-lo em Bagdá, porque essa noite eu tenho encontro com ele em Samarra. Agora, saiba o seguinte, querido semeador: não escapar da morte ainda não é tão pesado quanto o que esta parábola ensina. Nossa parábola fala de uma separação que implica na condenação de Deus. A morte ainda não é o fim. O descrente já entendeu que o céu não despenca sobre a sua cabeça, mesmo se ele cuspir, rejeitar, criticar, odiar e matar Deus no seu coração e no seu entendimento. Parece que nada acontece com ele. Eu acredito até que muitos incrédulos vão morrer como o desdém de Saramago, como ele expressou quando escreveu o Evangelho segundo Jesus Cristo. Nesse romance, Saramago fez Jesus constatar que o plano de Deus e os séculos vindouros de tortura, matança e miséria que o cristianismo traria, prosseguiria apesar dos esforços de Jesus. E Saramago fez as últimas palavras de Cristo na cruz serem: Homens, perdoem a Deus, porque Ele não sabe o que fez. Essa é a morte com desdém, mesmo morrendo. Nem adultos conseguem fazer separação adequada, porque passam a chamar o mal de bem. Basta o mal se mostrar poderoso que a gente é capaz de: opa, deixa eu voltar para cá. Opa, deixa eu ir para lá. Já perceberam isso até com relação à morte, não é? Vendo que não tem o que fazer, se consolam com frases assim: morte chega para todo mundo, né? Descansou, né? E outras frases afins. Gente, essas frases, elas não estão nem erradas. Vai depender a razão pela qual você as utiliza. Tem gente que usa achando que a morte é quem tem a última palavra. É ela quem tem algo a dizer. Ela não tem. Ela foi vencida por Jesus Cristo. Mas ainda tem gente que acha que vai voltar como a fênix. Ou acredita como os faraós que vão voltar com toda a sua riqueza. Ou alguém que ainda crê que vai voltar por aqui muitas vezes. O que as pessoas pensam que seja a morte é que é o grande problema. Porque ainda é uma compreensão muito amenizada. Um dormir profundo, um descanso das fadigas daqui, um descanso do sofrimento que estava passando, um retorno ao pó das estrelas, um processo de eterno retorno em outras vidas. Não, é bem pior do que isso. Na Bíblia, morte é estar separado de Deus. Tá, pastor? E daí? E daí que toda essa sensação de injustiça que justos e injustos sentem, essa sensação de querer um lugar seguro, essas sensações existem
Porque Deus é aquele que ainda derrama sol e chuva sobre justos e injustos. Mas não vai ser sempre assim. Dá até para entender quem não tem medo da morte. Eu realmente entendo essa sensação de que acho que eu vou voltar a viver. Porque, de novo, essa sensação nem está errada. A pessoa vai mesmo que não acredite em Deus. O voltar à vida está garantido até para o descrente. Porque somente assim ele vai experimentar a morte de fato, que é o afastamento total de Deus, a ausência de presença abençoadora e a ausência da agência da igreja. Deus deseja que a gente tenha o julgamento final em perspectiva. Sem essa perspectiva, tudo desmorona. A justiça, a bondade, o amor. Jesus, desde menino, sabia que o mais importante para ter a perspectiva correta das coisas era estar na casa de seu pai. No embate com religiosos, ele precisou diversas vezes dizer: vocês pensam que é assim, mas é desse jeito. Ou, não foi assim desde o princípio. O que isso aponta? Aponta que houve um propósito bom na criação, incluído o homem e a mulher, descortina que as coisas não funcionam bem nem na natureza e sequer na natureza humana, e orienta que há uma solução. A revelação de Deus de que houve um mundo bom é um lado da rede. A revelação de que haverá um julgamento final é o outro lado da rede. No meio está a redenção, que está acontecendo agora, à medida que o evangelho vem sendo anunciado. O arrasto já está acontecendo. Se alguém largar o lado do julgamento final, logo um pescador vai dizer assim: ei, está sem juízo? Segura aí, senão não funciona. Entenderam o jogo, né? Se faltar o juízo, não funciona. Se alguém largar o lado da criação boa, logo algum pescador vai gritar também: ei, para a pesca ser boa, precisamos de vocês. Não dá para levar a rede puxando de um lado só. É como se nós tivéssemos dois pontos de fuga que dessem sentido a tudo que é construído a partir deles. Semeador, você tem medo do juízo? Eu tenho certeza que não. Afinal, aquele que vai vir julgar é alguém que você já conhece. Aquele que nasceu, sofreu, foi crucificado, morto e sepultado, que ressurgiu ao terceiro dia. Quando você olhar quem está sentado no trono, você vai ver alguém que não é nada estranho para você. Veremos que está lá aquele que levou as nossas dores, que sofreu as nossas enfermidades. Veremos o Deus Filho, de carne e osso como nós somos. E você vai se lembrar, ele é um de nós. Você vai se lembrar disso. Do jeito que Mateus escreve, o julgamento de Deus é apavorante, e é mesmo. A morte ainda não é um julgamento, mas o julgamento será apavorante. Mas os cristãos sabem que o julgamento de Deus, nele, o amor dele vai prevalecer. Você já sabe disso. Foi assim que ele pescou você e tem lidado com você. Quantas vezes Deus diz não para as nossas ações, para os nossos esforços, para quem nós somos, a fim de dizer sim para o nosso ser verdadeiro e trazê-lo à fruição. Nosso verdadeiro ser está em Cristo, Deus Filho. Quando a gente estiver diante do juiz de toda a terra, tudo que poderemos fazer é o que já fazemos: confiar. Então, para de brigar em casa para ver quem é que fica com o controle na mão. Deus tem o controle e Ele sabe separar. Ele vai separar os maus dos bons de uma vez por todas. E o amor dele mostrado na cruz está junto com a justiça que foi executada nele, para o nosso bem. Não é confortador saber que o nosso juiz é o nosso Redentor? O mundo inteiro tem lidado com essa questão de por que a humanidade não está dando certo. Por que as doenças continuam ceifando vidas de crentes e descrentes? Sabe de uma coisa? Esse sofrimento e a sensação de que não deveria ser assim são reações necessárias. São essas reações que explicitam que
há algo errado com o mundo, há algo errado com a gente. As coisas não são como deveriam ser. A gente vive num mundo em que o mal está em todo o cenário mundial e em todo ser humano. Você ia ficar com o controle na mão, e agora como é que você pula essa parte? Você está em todo lugar e em todo ser humano. Como é que você pula isso? Deus é bom. Deus é bom. Difícil fazer essa afirmação, não é? Porque parece que o sofrimento e a maldade nos dão razão suficiente para descastar Deus. Mas é o contrário. Somente se Deus existir, a nossa indignação com o sofrimento e a maldade faz sentido. Não era para ser assim. É essa a sua expectativa do dia do julgamento final? De que todas as coisas serão reparadas e colocadas em ordem? Se não for, pode jogar fora o seu controle, porque você ainda está tentando controlar as coisas, tentando usar o sofrimento ou a maldade como desculpa para fugir de Deus, ou para dizer, pior, que você faria diferente esse roteiro. Faz o seguinte: vai, senta na sua cadeira, desocupa a cadeira de Deus e intensifica o seu desejo de que a vontade de Deus seja feita nesta terra como ela é feita no céu. Não foi assim que a gente foi ensinado a orar? Deus, que a sua vontade nessa terra seja feita como ela é feita no céu, plenamente. Deus já mostrou que sabe fazer separação, e Ele o fará. Enquanto isso, semeadores, discípulos de Jesus, prossigam suas tarefas nesse mundo, testemunhem a seus colegas, sejam quem forem, traga-os à igreja para verem o que significa adorar, lembre-os constantemente da necessidade de fé e arrependimento, e olha, dirija a atenção deles para o dia do julgamento, porque Deus sabe fazer separação, e Ele fará. Por enquanto, ainda não é o julgamento final. Por enquanto, ainda não é o cálice de ira derramado de Deus. Por enquanto, é o cálice da salvação que é oferecido. Mas num dado momento, será o cálice de ira que será derramado. Então, insistamos nisso. Você vai saber se você está junto com Deus nessa habituação de aguardar o Maranata, vem Senhor Jesus, se você estiver pensando também no juízo final, mas com aquele desejo como cristão, confiante de que você sabe que o que está no trono, o seu juiz é o seu redentor, mas desejoso de que isso aconteça, de que a maldade acabe nesse mundo, e você sabe que esse é o modo de Deus fazer. Você não vai se iludir e se associar a nenhuma outra ideologia que queira erradicar o mal do mundo de um outro jeito que não seja o que Deus disse. Quando Ele fala assim, eu sei fazer separação e eu vou fazer. É Ele quem vai fazer. Você deseja isso ardentemente? Isso faz parte do seu dia a dia de pensar, esse dia vai chegar. Ou você é daqueles que fala assim, gente, para de falar esse negócio de fim do mundo, morte, né? Falar de aniversário, alegria. Coisa mais para cima, né? Então assim, pois é, se você continuar só nas coisas para cima, na festinha, você vai tomar um susto muito grande. É por isso que a palavra de Deus ensina em Eclesiastes que, olha, às vezes é melhor a casa em que há luto do que a casa em que há festa. Porque você finalmente vai atinar com o fim das coisas. Então Deus, desde o Antigo Testamento, quer que faça parte da sua história, refletir não só que o mundo foi criado bom, mas que haverá um juízo final. E habituar-se nessas duas coisas vai fazer as outras ganharem sentido e cor, especialmente da esperança. Deus nos ajude e nos abençoe. Amém. Vamos cantar.